FCC, aham. FCC. Tá valendo aí? Então, beleza. Turma, boa noite. Mais uma vez eu aqui, vou repetir para o pessoal que vai assistir depois e quem está assistindo em casa também. A princípio eu não seria o professor dessa disciplina, né? O professor dessa matéria seria o Jefferson Fiel, só que ele teve algum probleminha lá que o Luiz me comunicou e eu fiquei responsável por estatística também, tá? Na realidade, eu dou aula recorrentemente sobre essas três disciplinas, matemática, RLM e estatística. Só nesse curso que eu não iria dar essa aula, porque eu estou gravando lá também e tal. Mas aí, devido a o imprevisto, eu peguei aí a guerra aí para ir para cima dessa matéria com vocês. Estatística é matemática, tá? Então, seria uma segunda matéria de matemática dentro da prova de vocês, já que o RL, raciocínio lógico, ele não é encarado nas disciplinas, nas distribuições como uma disciplina de exatas, né? Ela vem num bloco junto de conhecimentos gerais, tá? Bom, ela é muito parecida com matemática, mas eles não colocam num bloco separado de matemática. Principalmente numa prova igual a de vocês, que ela tem uma parte de matemática separada com a matemática financeira e a estatística, tá? A estatística é um ramo da matemática aplicada. Toda vez que a gente vai falar em matemática de alguma forma, nós vamos lembrar que a matemática ela tem uma parte abstrata mesmo, uma parte que a gente não tem uma aplicação direta. Por exemplo, se você falar para mim, Anderson, de maneira objetiva, num cargo público, onde que eu vou aplicar o conceito de números complexos, logaritmos? Você não vai, né? Se acontecer alguma coisa lá, no máximo você vai pegar uma calculadora ou, né, um programinha de computador lá, o próprio Excel, e vai resolver o seu problema, tá? Agora, a estatística, principalmente a parte conceitual dela, que é o que nós vamos ver, que é o que eles gostam de verdade. Lógico, pode ter cálculo na prova? Pode e vai ter. Só que o intuito aqui é que vocês entendam bem os conceitos envolvidos nas aplicações dos cálculos. Sendo a estatística um ramo da matemática aplicada, ela está envolvida de conceitos, assim como a matemática financeira também, né? Lembre-se que em todas as aulas que a gente tinha aqui, eu fazia o cálculo, mas eu falava, ó, importante que, lógico, saber a matemática básica, saber desenvolver aqui as potências, tudo que a gente precisa, mas entender o que eu estou calculando, né? O que é uma taxa efetiva lá na matemática financeira, né? Enfim, o que é a taxa mesmo, propriamente dita. E aqui na estatística não é diferente. Nós estamos mais preocupados com os conceitos do que com o cálculo em si. Eu não estou dizendo que o cálculo não é importante, ele é. Só que a gente vai encontrar muitas questões, nós vamos encontrar muitas questões onde o elaborador pede para você interpretar aquele cálculo, tá? O conceito por trás do que a gente está estudando, beleza? Bom, a estatística é a matemática aplicada em que área, né? Aplicada, pode ser aplicada, né, em diversas áreas, né? Nós estamos tratando basicamente do quê? Normalmente nós alinhamos a estatística a pesquisas, né? Alguma pesquisa, alguma organização de dados, eu vou colher dados de uma forma bruta e vou tentar organizar esses dados, calcular alguma coisa em cima deles, o que for pedido, e principalmente interpretar o que eu calculei. Então eu não estou trabalhando com muita abstração, não. Aqui eu estou trabalhando com aplicação. Eu tenho que entender, de fato, o cálculo que eu estou fazendo e os conceitos por trás disso. Então coloquei uma definição simples aqui, até porque eu não preciso ficar viajando tanto na maionese de uma definição mais complexa do que essa. Essa daqui basta para a gente. A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição e análise e interpretação de dados. Interpretação de valores. Então vamos lá. Se eu pudesse dividir em três partes, né, eu falaria que a estatística ela vai trabalhar com colher dados, organizar esses dados e analisar o que eu colhi, tá? Se for preciso fazer um cálculo através disso, aplicar uma equação, fazer uma interpretação desses números, é lógico que eu vou ter que fazer também. Mas a estatística ela trabalha com dados, valores, que a gente vai falar agora, que podem ser diversos. Não entendam valores aqui, dados, tanto que a gente não usou a palavra número ou numeral, apenas com algarismos, tá? Nós podemos trabalhar uma estatística qualitativa também.
Uma estatística que não trabalha necessariamente números, tá? Mas trabalha outras coisas que não sejam números. Já já a gente vai falar disso. Então nós vamos separar aqui em duas ideias, né? A estatística descritiva e a estatística inferencial. No fundo aqui, elas vão acabar se misturando, tá? Mas é importante a gente ter aqui uma primeira interpretação do que é uma descrição e do que é uma inferência. A inferência a gente chegou a comentar rapidamente no próprio raciocínio lógico o que é inferir sobre alguma coisa, logo na parte final do nosso estudo, quando nós tratávamos dos argumentos lógicos, tá? Os argumentos, a forma de inferir sobre determinados argumentos. Aqui a gente vai falar de números, tá? Basicamente números, ou na parte qualitativa, coisas que não são números. Ocupa-se a descritiva com a coleta e organização de dados e a descrição resumida desses dados. Então essa é a descritiva. Descrição, tá? Eu estou procurando descrever o que eu estou avaliando. Então, na realidade, eu vou colher dados, por exemplo, vamos descobrir e vamos analisar aqui a altura das pessoas dentro dessa sala, tá? E aí, essa parte é descritiva. Eu vou colher os dados mesmo, escrever, tabelar, ok? E organizar esses dados. Existem várias formas de se organizar esses valores. A estatística inferencial ocupa-se na análise, então é como se fosse um passo, né? Uma é um passo, a parte da coleta, organização, e a outra é a parte da análise e interpretação desses dados. A inferência é a pergunta que eu estou fazendo para aquilo que eu estou avaliando, o que eu estou querendo daquilo lá, o que eu estou inferindo sobre aqueles dados que foram colhidos, tá? Ideias aqui, palavras, conceitos que vão aparecer nos nossos enunciados. Ele não vai perguntar, a não ser que a questão seja muito simplesinha, até já aconteceu, mas não cai com muita frequência ele perguntando o conceito do que é uma população, do que é uma amostra, ou o que é um censo, né? Na maioria das vezes a gente associa a conjuntos isso. Então imagine que eu tenha um universo de valores que eu poderia colher, mas eu não vou colher todo esse universo, eu vou colher apenas uma parcela dele. Então, essa parte maior eu chamo de população, e essa parte menor aqui eu chamo de amostra. Então, eu poderia dizer que a amostra é um subconjunto da minha população, tá certo? O conjunto universo, né, nesse tipo de descrição, o conjunto universo é a população, e o subconjunto ali desse universo é a minha amostra. Agora, existe uma possibilidade em que a amostra se confunde com a população, onde eu vou colher todos os dados da população. O nome disso é censo, tá certo? Então, nesse caso específico, onde a amostra e a população se confundem, ou seja, eles são iguais, eu dou o nome de censo. Numa situação diferente disso, onde a amostra é menor, é uma coleta de dados menor do que a população, eu tenho as situações mais normais, né? Aí eu estou trabalhando mesmo com a descrição, com a inferência, e aqui eu estou trabalhando com o censo. Eu vou colher todos os dados do meu universo. Então, imagine que eu vá fazer uma pesquisa de candidatos à eleição de um determinado estado, governador, por exemplo. Eu normalmente não faço um censo sobre isso, né? Eu vou colher uma amostra, lógico que existe uma técnica para isso, eu vou colher uma amostra e vou generalizar. A gente diz que esse tipo de pesquisa, onde eu vou colher a amostra dentro de uma população que é maior, e eu vou criar generalizações sobre isso, vai ter margem de erro, coisas desse tipo, mas eu digo que eu estou criando um método indutivo, tá certo? Por que o método indutivo? Porque eu estou partindo de uma situação menor para uma generalização, né? Então, a palavra indução, ela nem sempre tem esse sentido pejorativo, tá? Você induziu fulano a fazer alguma coisa. Não é bem por aí no nosso caso. A indução é justamente quando eu vou colher dados de uma população maior, eu vou apenas numa amostra e vou tentar criar generalizações a partir daquilo, ou seja, eu criei a partir de uma amostra menor uma indução de um resultado que pode acontecer, ou talvez não aconteça, dependendo do erro, tá certo? Ok? Então, população é o conjunto de todos os elementos que possuem uma determinada característica em comum. A amostra é qualquer subconjunto não vazio da população. Essa ideia do subconjunto aqui é apenas para a gente preservar uma premissa matemática de que existe
um subconjunto que é vazio dentro de qualquer conjunto. Eu não vou me apegar muito nesse sentido, não, porque nas provas de estatística eles não são muito rigorosos nesse sentido, a falar, existe um conjunto vazio ali dentro, tal. Nunca vi perguntar, tá? Então, um subconjunto não vazio quer dizer que eu tenho que colher alguns elementos de dentro dessa amostra, de dentro da população, e o censo é justamente quando os dois se igualam. O censo é a contagem de todos os elementos de uma população. Tranquilo? Fácil, né? Até aí. Então, os dados estatísticos, conforme eu disse anteriormente, eles nem sempre são numéricos, eles não precisam ser numéricos, eles podem ser numéricos ou não. Eu posso perguntar, por exemplo, sobre a região que cada pessoa nasceu do Brasil, eu posso perguntar o sexo, eu posso perguntar religião. Então, esses dados nem sempre são numéricos, né? Nem sempre são quantitativos, eles podem ser qualitativos também. Então, de uma forma geral, os dados estatísticos são observações coletadas, como é o caso de medidas, né, que no caso é um número, sim, o sexo, a altura e outras informações obtidas por meio de pesquisa. A coleta é direta quando realizada sobre elementos informativos de registros obrigatórios, como nascimento, óbitos. E quando os dados são obtidos pelo próprio pesquisador por meio de questionários, como é o caso do censo demográfico. Então, existem pesquisas diretas. A gente vai definir isso melhor daqui a pouco, mas a pesquisa direta, a coleta direta de dados, é quando eu estou fazendo o tipo de pergunta que eu quero receber a informação mesmo. Por exemplo, eu quero colher a informação sobre religião das pessoas no Brasil. E aí posso fazer no próprio censo, inclusive, a coleta desses dados. Mas existem dados que são avaliados de forma secundária. Por exemplo, às vezes, os registros de óbito de uma determinada cidade, vamos supor de Cuiabá, ela não é feita através de uma estatística direta. Eu vou colher informações de outras coisas, como, por exemplo, da polícia. Eu não vou precisar contratar uma equipe de pesquisa para ir lá e contar as pessoas que estão morrendo ano a ano. Eu vou colher de outra forma. Vou colher em hospitais, vou colher, tá certo? Na polícia, enfim. A gente vai registrar isso daqui a pouquinho com um pouco mais de rigor, mas a princípio essa é a diferença entre a coleta direta e a indireta, tá? É possível classificar a coleta direta de dados levando em conta o fator temporal. Por exemplo, ela pode ser contínua, periódica, ocasional. Isso aqui é tudo para a gente adequar a linguagem só dos enunciados por enquanto. Não, quando tiver uma questão específica de prova, eu vou falar para vocês, vou falar, isso aqui ele pergunta dessa forma. Tá? Então aqui a gente está falando sobre tempo. O que é uma pesquisa contínua? O que é uma pesquisa periódica? O que é uma pesquisa ocasional relacionada ao tempo? A contínua é realizada continuamente, tal como o nascimento, o óbito e a frequência dos alunos em sala de aula, todo dia, né? Ou de mês em mês, ou de semestre em semestre. Eu posso colher esses dados num período que é recorrente, ou seja, ele é periódico no sentido de repetitivo nos mesmos intervalos de tempo. Tá? Contínuo, essa é a contínua, sempre, sempre, sempre. A periódica, falei ao contrário, né? Feita em intervalos constantes, por exemplo, de 10 em 10, Aqui existe uma pequena confusão, inclusive, com alguns autores, porque se você levar em consideração, por exemplo, a presença na sala de aula das pessoas, ela tem um pouquinho de confusão com contínua e periódica, né? Porque eu posso definir um período também. Então, isso não é um consenso, a gente vai avaliar caso a caso, situação a situação. E isso também não é uma pergunta direta de questão, não. Ocasional, executada por demanda ou extemporaneamente, para atender a conjuntura ou uma situação emergencial. A exemplo de epidemias que afetam rebanhos inteiros, epidemias que ocorrem, no nosso caso, por exemplo, também com os seres humanos, uma contagem de pessoas depois de uma pandemia, né? Eu estava vendo um professor de história comparando a pandemia agora do coronavírus com a epidemia de varíola que existiu em Cuiabá, né? Se eu não me engano, foi no século XVIII, posso estar falando uma bobagem, mas se eu não me engano, no século XVIII, né? Isso. E aí a galera estima que naquela época 40% da população, não sabe se esse número é correto, né? Da população cuiabana pode ter sido dizimada
devido à epidemia de varíola. Então, essa pesquisa, se ela foi feita de fato, se ela é documentada, ela é uma pesquisa ocasional, né? Porque nem sempre temos epidemias de varíola por aí. A varíola, ela não é que ela está erradicada do mundo. Dizem, eu não sei essa informação a fundo ainda, diz que existe o vírus da varíola conservado no seu estado lá, latente, em algum lugar dos Estados Unidos, no laboratório dos Estados Unidos e um na Rússia. Então, é alguma coisa que pode ser usada aí se ocorrer uma guerra biológica, né? E aí vamos supor que isso aconteça, tomara que não, lógico, mas se acontecer algum dia, e aí uma parte da população morre. Vamos contar quanto que sobrou de gente no mundo aí. Uma pesquisa ocasional, né? Tá certo? Já a coleta é indireta, isso que nós estávamos comentando anteriormente. Então, a gente vai carregar de conceito aqui, tá? A gente vai interpretar bem. A indireta é quando os dados são obtidos a partir de elementos conhecidos da coleta direta. Então, eu fiz uma coleta anterior, direta, de forma direta, querendo as respostas pelas quais eu fiz a pergunta. Ou por meio de análise de outros fenômenos relacionados a um fenômeno estudado. Para exemplificar, o exemplo que nós vamos colocar aqui, vamos citar pesquisa sobre mortalidade infantil. Tá? Eu posso avaliar a mortalidade infantil sem fazer diretamente, levantar um órgão para fazer uma pesquisa sobre mortalidade infantil. Avaliando o quê? Dados de forma secundária. Né? Dados obtidos de forma direta, através de alguma outra pesquisa, ou de algum órgão, ou de algum hospital, ou de alguma outra coisa, e não fazer diretamente uma pesquisa sobre mortalidade infantil. É feito com o uso de dados colhidos a partir da coleta direta. Tá? Então, na realidade, essa interpretação do que é direto e o que é indireto é o fim, é o que eu quero como fim da minha pesquisa. Tá? Se eu tivesse como fim, numa pesquisa de censo, por exemplo, avaliar a mortalidade, se esse fosse o fim da pesquisa, essa pesquisa seria direta. Mas se eu tenho como objetivo colher outros tipos de dados, por exemplo, mortalidade de forma geral. De forma geral. Quantas pessoas morreram de maneira geral no município de Cuiabá em 2021? Tá certo? E aí eu posso especificar uma parte dessa pesquisa, que foi feita de forma direta, apenas para mortalidade infantil. Então, eu chamaria essa de indireta. Tá certo? Porque o meu fim da pesquisa anterior não foi a mortalidade infantil de forma específica. Então, novamente, aqui é aquela questão mais subjetiva, tá? É um pouco mais subjetivo. Qual é o fim da pesquisa e qual é o resultado que eu obtive. Os dados brutos são aqueles que não estão numericamente organizados. Podemos citar como exemplo a relação dos pesos de 50 pessoas, 50 alunos, em uma determinada academia, feita em ordem alfabética, de modo que não há organização em valor de ordem, em valor numérico. Aqui sim, agora a gente está começando a trabalhar com o tratamento dos números. Quando eu vou fazer uma pesquisa, obviamente, eu tenho que tratar os dados que eu colhi. E eu tenho que organizar esses dados de uma maneira inteligível, para que uma pessoa que nem tenha tanta noção de estatística, ao observar uma tabela, por exemplo, um gráfico autoexplicativo, um gráfico mais intuitivo, ele consiga também ter uma noção do que está sendo feito. Então, a estatística, ela procura o quê nesse sentido, na parte de organização? Trabalhar de forma inteligível, trabalhar de forma autoexplicável. Eu vou trabalhar inicialmente, a matéria aqui, com uma organização numérica chamada ROL. O que é o ROL? O ROL é a organização de dados numéricos em forma crescente ou decrescente. É a forma, talvez, mais primitiva de se organizar dados estatísticos. Tá? Então, ele deu um exemplo aqui de pesos, né, por exemplo, onde o cara que foi colhendo lá organizou de forma alfabética, mas se eu quisesse fazer um tratamento desses números para ver se ele é crescente em ordem de peso, decrescente, a quantidade de pessoas que estão acima do peso ou não, seria interessante organizar de uma forma não alfabética, de uma forma numérica. E aí uma forma, assim como eu falei, mais primitiva de se avaliar esses dados é o ROL. Então, um outro exemplo aqui, a idade de alunos de uma sala, né? De um determinado curso preparatório para concurso público. Falei dessa forma. E aí eu organizei num ROL. Olha o ROL, eu encontrei ali 4 pessoas com 19 anos, 3 pessoas com 20 anos,
mais 3 pessoas com 21 anos, 2 de 25, 2 de 33, 2 de 35, 2 de 41 e 2 de 51. E eu organizei isso de forma crescente. Pronto, isso já é uma forma de organizar. Inclusive tem nome. O nome é hall, tá? Agora, é lógico que eu não consigo trabalhar com esses números, com números na forma de hall, se eu tiver uma pesquisa muito grande. Se eu tiver uma pesquisa com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Como que eu iria organizar no hall 1.000 números? Eu posso até organizar, mas não é uma forma inteligente, correto? Então aí uma outra modalidade de se organizar esse número é uma tabela de distribuição de frequências, tá? Ao invés de eu organizar, por exemplo, ali, ó, vamos pensar um pouquinho, vamos avaliar aqui de uma maneira inteligente. Ao invés de escrever 19, 19, 19, para as pessoas mais jovens dessa turma que eu citei, 19, 19, 19. Como que eu poderia escrever esse 19, 19, 19 de uma outra maneira? Pode ser também, é uma forma. Eu posso escrever 3 vezes 19, tá certo? Eu posso organizar uma tabela, onde eu coloco de um lado 19 anos, do outro lado eu coloco 3, e dizendo que essa parte da tabela 3 aqui seria a minha frequência. O que significa frequência? O número de vezes que alguma coisa se repete. Não é verdade? Então, eu poderia colocar 3 na frequência, 19 na idade. Poderia ter colocado 3, aí depois 20. Poderia ter colocado 3, 21, de uma forma que, de um lado da tabela eu teria uma frequência, do outro lado da tabela eu teria os dados que eu estou avaliando. Isso é mais inteligente para uma avaliação de dados numéricos muito extensa, né? É lógico que aqui não tem problema, são poucos números, mas mesmo assim ele fica, né, já não fica pequeno. Eu avaliei apenas quantas pessoas aqui, ó? 3, 6, 9, 11, 13, né? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 pessoas ou 20. Enfim, e já ficou um pouquinho extenso, né? Então a diferença que eu tenho entre a pessoa mais jovem e a pessoa mais velha dessa turma, eu chamo de amplitude, ok? Essa é a diferença. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho uma pessoa de 19 anos, na verdade 3, e 2 de 51. Se eu fizer a diferença aqui, ó, 51, 4, isso. Se eu fizer a diferença entre qualquer uma dos que tem 19 com qualquer um dos que tem 51, enfim, sendo objetivo, 51 menos 19, eu encontro 32 anos. Né? Esse valor tem nome também, tá? Eu chamo amplitude total. Amplitude total. Esse valor é importante saber. Tá? Ele vai entrar nos nossos dados numéricos para se calcular outras coisas depois. Então, sempre que ele falar de amplitude total, é apenas isso. Pode ver que a matemática aqui ela é a mais simples possível. Amplitude total, diferença entre o valor mínimo e o valor máximo, ou vice-versa. Né? No caso, a gente trata esse número também como um módulo. O módulo quer dizer que eu vou ignorar valores negativos, eu vou interpretar valores positivos. Então, amplitude total é essa diferença. Normalmente, a gente faz o máximo menos o mínimo de qualquer coisa que eu estou trabalhando. Amplitude total. Isso é importante gravar já o que é. Beleza? Tudo bem até aí? Vai ter. Vão ter as amplitudes de classes. A gente já vai falar delas agorinha. Facinho? Dúvidas ou angústias? Bom, existe uma forma de se organizar também, como se fosse um hall, é muito parecido com um hall, através do diagrama de ramos e folhas. Isso aqui também depende da banca, tá? Eu já vi cobrar diagramas de ramos e folhas. Eu já vi a FGV cobrar isso aqui. Ele me dava uma distribuição dessa forma aqui, ó. Eu não vou falar muito, ler muito aquele texto ali, vamos entender na prática o que significa. Então vamos supor que eu tenho um hall qualquer aqui, eu nem vou dar uma interpretação para esses números aqui, pode ser qualquer coisa, pode ser idade, inclusive. Eu tenho os valores 10, 11, 13, 14, 15, variando de forma não linear até 29, tá? Beleza. E aí, ele me deu essa representação aqui de baixo, ó, e não me deu essa de cima do hall. Ele me deu, esquece essa aqui, ó, vamos supor que ele não me deu essa distribuição. Ele me deu uma distribuição igual está aqui, ó. E ele me fala que essa distribuição é uma distribuição do tipo ramos e folhas. Como que eu vou interpretar isso? Olha só,
Nessa primeira coluna aqui, ó, aqui, ele coloca todos os algarismos das dezenas que estão representados ali naqueles números, naquela distribuição. Ou seja, as dezenas, elas variam de 1 a 2, né? De 1 a 2, ó. Então ele repete 1, 1, 2, 2. Mas por que ele repete o 1 duas vezes e o 2 duas vezes? Apenas pelo fato de que a dezena, ela vai ter uma repetição depois de unidade daqui para frente. Pode ver que tem mais números, né? Tem mais números depois da coluna das dezenas. Repetidas unidades até 4 em uma linha. E na outra linha, ele vai ter do 4, ou seja, do 5 em diante. Beleza? De 0 até 4 e de 5 até 9, portanto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que ele está dizendo sobre essa informação acima? Ele está dizendo que existe, aqui em cima na distribuição do rol, 10, só que existe também 11, existe 13 e existe 14. Mas por que ele não continuou 15, 16 e assim por diante? Para não ficar muito extenso. A partir do 5 ele puxa para uma outra linha. Então na linha de baixo ele usa 15, se tiver repetição, repete, tá? 15 duas vezes, tá vendo? 16, 18, 18 de novo e 19. Então ele ocupa uma linha com as colunas de unidades variando de 0 até 4. E na linha de baixo, utilizando o mesmo algarismo das dezenas, o mesmo número, número 1, só que variando de 5 a 9. Se existir, lógico, né? Se existir na distribuição, correto? Então, esse tipo de informação chama-se diagrama de ramos e folhas. Eu nem sei por que esse nome, mas não é tão importante, o importante é saber interpretar. Então, se tiver número 20, 2 e 0, 20. 2 e 2, 22. Pode ver que não tem 21 ali em cima, né? Então, beleza, não tem mais nada até 4, mas tem 25, 26, 29. Então ele usa na linha de baixo, ó, 25, 26 e 29. Isso aqui aparece em prova, tá? Pode aparecer. Eu ouvi o Fantoni falando que a banca, talvez, do concurso da Cefaz aqui do Mato Grosso, pode ser a FGV. A FGV já cobrou esse tipo de organização de dados, tá? Já caiu nessa banca. Então não é tão difícil. Vamos supor aqui que existissem outros números. Vamos supor que aqui fosse uma vírgula e tem aqui 32, 34, 35 e 37. Tá? Vamos supor que tivesse esses números aqui. Então o que iria acontecer? Existiria mais duas linhas aqui com 3 e 3, onde na primeira eu teria que colocar o 2 e o 4, mas na segunda, na de baixo, eu teria que colocar o 5 e o 7. Tá certo? Por uma questão de organização, limita-se a primeira coluna de 0 a 4, e a primeira linha, e a próxima linha de 5 a 9. Beleza? Caso exista. Anderson, e se não existir? Não precisa existir a linha. Se não existisse nada ali na próxima, não precisa existir. Deixa a linha em branco mesmo. Ok? Pode falar. A coluna? 2, 3 seguidos? Uhum. Então, isso é uma regra desse tipo de organização. Esse tipo de organização, ramos e folhas, ele me diz o seguinte, ó. Para cada número que ocupa uma dezena, eu vou fazer 2 linhas. Tá? Com a coluna da casa, da base 10 aqui, ocupada pelo número lá, 10, 11, 12, né? O algarismo da dezena. Mas, a partir da segunda coluna, eu vou variar a primeira linha de 0 até 4. Fazer assim, que já vocês vão entender essa linguagem. De 0 até 4. E a próxima, limitada de 5 até 9, se existir. Tá? Mas não tem. O último algarismo lá varia no 14 só. Não tem mais nada além do 14 na base 10. Então essa linha não precisaria existir. Tá certo? Uhum.
Ah, isso. Isso. Sempre essa regra. Ele tem que ser muito claro também que ele está usando esse tipo de diagrama. Ah, ele usou um hall, eu vou. E também é muito visual, né? O hall é assim, ó, é ordem crescente ou decrescente. Se houver uma característica assim, onde eu tenho aqui um repetido, dois ou três e três, né? Aí é esse ramos e folhas, tá? Oi. Dá para fazer, aham. Dá para fazer sim. Você pode tirar de um hall e descrever o ramos e folhas. Beleza? Aham. Não tem problema. Aí eu iria olhar, é a mesma. Esse aqui não muda, tá? O ramos e folhas não muda. Ele é de um de forma crescente, variando aqui para baixo. Crescente. Aham. Isso. Isso, exato. Aham. O rol, ele pode vir, ele sim, esse aqui pode vir de forma crescente ou decrescente. Nada atrapalha isso. Mas esse aqui não. Ele sempre varia nessa ordem, tá? Esse sempre varia dessa forma aqui. Beleza? Mas assim como o rol, o diagrama ramos e folhas também é primitivo nesse sentido, porque eu consigo trabalhar com ele de uma forma tranquila se eu tiver poucos dados para serem avaliados. Se eu tiver muitos dados, já vai me dar problema também, vai ficar muito grande, muito extenso. Então, isso aqui eu estou trabalhando com uma limitação de espaço, inclusive, né? Eu não consigo trabalhar muitos dados num diagrama de ramos e folhas, não sei que eu queira ocupar um espaço absurdo. Isso não é muito interessante, né? Então, isso aqui é para uma limitação de poucos dados. Beleza? Então, nós falamos aí uma introdução à forma de organização desses valores, na forma de organizar. Então, nós falamos que a estatística, ela é a coleta de dados, a organização desses dados, que a gente acabou de ver, uma forma de organizar, e a interpretação. O que a gente chama de variável? Em matemática, normalmente na física a gente usa muito também. Uma variável tem a ver com algo que varia, certo? Algo que pode mudar. Então, o que são variáveis estatísticas? São valores que podem sofrer variações, podem sofrer mudanças, tá certo? E essa variável, que muitas vezes as pessoas associam a números, tá? Elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Aqui que entra logo, para quem não é muito da área de exatas, vou falar o nome incorreto, que exatas não é esse nome o melhor, mas quem não lida muito com números assim no dia a dia, qual que é a diferença entre uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa? Normalmente está relacionado à minha pergunta de novo. Qual é a pergunta que eu estou fazendo sobre o que eu estou pesquisando? Tá? Normalmente a gente usa um macetezinho, que é bem, né, intuitivo isso, que quantitativo eu estou perguntando quanto que algo vale. Beleza? E qualitativo eu estou procurando qual é o que aquela pergunta está relacionada a qual a sua religião, qual a sua, tá certo? Qual o seu estado de origem. Então, outras coisas que não são necessariamente números, beleza? Mas mesmo coisas quantitativas e coisas qualitativas, pesquisas, dados quantitativos e qualitativos, eles sofrem subdivisões. Porque nem todos os números são interpretados da mesma maneira. Assim como nem todas as respostas não numéricas não são interpretadas da mesma maneira. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa sobre a religião de vocês, que estão aqui nessa sala, podem existir pessoas que são católicos, alguns que são evangélicos, podem existir espíritas, podem existir pessoas que não creem em nada nesse sentido, não creem em Deus, ou creiam em outras coisas, mas eu não consigo colocar nenhum tipo de hierarquia na resposta de vocês. Eu não consigo colocar, por exemplo, os católicos estão aqui, mas os evangélicos estão acima. Não tem esse tipo de interpretação para esse tipo de pesquisa, onde a pergunta é a religião, beleza? Mas mesmo
uma pesquisa qualitativa, né, assim como essa, que eu acabei de exemplificar, ela pode sim ser colocada em patamares de hierarquia. Por exemplo, isso também é subjetivo, mas existe, quando eu vou perguntar sobre a escolaridade das pessoas. Então, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa sobre o nível de escolaridade. Eu vou perguntar se as pessoas têm nível básico, médio, superior, pós-graduação, né? Ou pessoas que não têm instrução. E aí, normalmente, a gente coloca, sim, esse tipo de pesquisa, mesmo sendo qualitativa, em patamares de hierarquia. Eu posso falar, por exemplo, o estado do Mato Grosso ele tem um nível de alfabetização maior, acima, né? A gente pode usar essa linguagem, acima de tal estado, outro, comparo com alguma outra um outro lugar, beleza? Então eu posso dar ordem, hierarquia para esse tratamento, beleza? Vamos ver as divisões clássicas aqui que são cobradas em prova. Ficou pequeno, tá rabiscado aqui, mas eu vou lendo e a intenção depois é que vocês também imprimam esse material, tá? Ou leiam ele em casa novamente lá no computador, no tablet de vocês, enfim. Então, a pesquisa quantitativa, que é o que a gente associa a números, né? Quanto, valor numérico, geralmente isso aqui, ela pode ser discreta ou contínua, beleza? Muita gente confunde essa subdivisão. Como que eu vou avaliar um número de forma discreto e um número de forma contínua? É porque para determinadas perguntas numéricas, não tem como eu dar algumas respostas. Algumas respostas não cabem para números, lógico, dependendo do que eu estou pesquisando. Exemplo, quando eu chego para perguntar o número de pessoas que moram, que residem num determinado lugar, como as pessoas vão me dar respostas? Com números inteiros, não é verdade? Elas vão me falar, aqui mora uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, não importa. Mas elas vão responder isso com números inteiros, ok? Então, essa é uma pergunta cuja resposta é uma variável discreta, beleza? Porque eu não consigo dar outro tipo de resposta fracionada, por exemplo, decimal, eu não consigo dar uma resposta como uma dízima periódica, tá? 0,33333, não existe esse tipo de resposta para a pergunta que eu fiz. Mas existem pesquisas cujas respostas podem ser contínuas. Contínuas. Podem ser números fracionados, podem ser dízimas periódicas, podem ter números decimais, centesimais, milésimos, até a quinta, sexta casa depois da vírgula. Então essa variável, ela é contínua. Contínua, entenda que o número pode variar de diversas maneiras, tá? Ele pode sofrer variações além da casa decimal, além da casa dos milésimos, além das frações, tá certo? Então, vamos lá, uma definição para a gente não pirar tanto aqui, ó. As quantitativas discretas não podem assumir qualquer valor dentro do intervalo de resultados possíveis. Ou no caso da pergunta de quantas pessoas moram numa determinada residência. Agora, as grandezas discretas, as quantitativas, contínuas, podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo de resultados possíveis. Como, por exemplo, a medição de quantos quilos uma pessoa pesa. A gente, mas eu vou lá na balança, ela só mede de meio quilo no máximo, de 100 gramas. Mas ali é um problema do instrumento de medida, do instrumento que você está usando para medir. Se você tiver uma balança de uma precisão maior, você consegue medir outros milésimos, centésimos, depois, entendeu? Então essa medida ela tem variações que podem estar além dos milésimos, ou seja, ela pode ser medida de... Isso. A gente fica muito preocupado com isso, tentando relacionar o instrumento que eu estou usando para medir alguma coisa. Mas eu não vou medir a distância de uma parede em milímetros, em nanômetros. Tá, mas se você quiser, pode. Tá certo? Se você tiver um instrumento de precisão bom o suficiente para medir a nanodiferença de uma parede a outra, eu tenho certeza absoluta que a distância dessa parede àquela, nesse extremo, não é igual a esse extremo daqui ali também. Porque tem uma imprecisão. Se eu tiver um instrumento bom o suficiente para medir, eu consigo calcular essa imprecisão. Tá certo? Então, aí eu estou trabalhando com grandezas
contínuas, ok? Beleza? E o exemplo das qualitativas, das medidas qualitativas, é justamente aquela hierarquia que eu posso ou não dar para coisas que não são números, necessariamente. Então, eu falei, por exemplo, a pesquisa sobre religião das pessoas. Esse tipo de pesquisa chama-se nominal, porque eu não coloco hierarquia. É como se eu estivesse procurando apenas o nome da religião que você se adapta. Tá? E as ordinais é onde eu consigo colocar ordem, né? Hierarquia entre as coisas. O exemplo do material é justamente aí o nível de instrução das pessoas, mas poderiam ser outras coisas também, tá certo? Beleza? Essas definições aqui, essa sim, essa tabelinha, isso aqui vocês têm que saber, tá? O nome das variáveis e as subdivisões das variáveis quantitativas e qualitativas. Quantitativa discreta, quantitativa contínua, pode ser questão de prova, sim. Qualitativa nominal, qualitativa ordinal. Então, aqui nós estamos dentro de uma gama de questões ainda que não é tão complexa, mas pode cair em prova. Eu já vi cair, tá certo? Ele dá uma série de assertivas e ele pergunta se dentro daquilo eu estou com uma variável quantitativa discreta, uma variável quantitativa contínua, pode acontecer, tá? Então, alguns exemplos aí de variáveis, ó, a idade, o sexo das pessoas, a escolaridade, unidade da federação onde elas residem ou nasceram, tá? É lógico que a primeira aqui é uma variável, vamos dar nomes aqui às coisas. Essa primeira é uma variável quantitativa, tá? Aqui, polêmica. Eu posso medir a idade das pessoas em anos, mas posso medir em meses, mas posso medir em minutos, mas posso medir em segundos a idade que você tem, tá certo? Em milésimos de segundos. É lógico que aqui nós estamos diante de uma convenção. Essa matemática aplicada aqui, ela está intrinsecamente ligada ao social, à sociedade. Aqui eu estou usando coisas relacionadas à nossa vida. Eu vou ter que ver o tipo de pesquisa que eu estou fazendo e, lógico, as respostas que eu posso dar para esse tipo de pesquisa. Na maioria das vezes, essa questão da idade, ela vai ser uma quantitativa discreta, na maioria das vezes. Porque não é comum eu medir idade, não é comum, fato social. Medir a vida das pessoas em segundos. Eu poderia, se eu quisesse, mas não é tão comum. Então é um pouco subjetivo, sim, tá? O sexo, então, aqui nós estamos diante de uma medida qualitativa, nominal ou ordem aqui. Nominal. Mas as mulheres mandam na gente. Tá, mas é uma convenção. Mas aqui é nominal. Escolaridade. A escolaridade, a gente citou, inclusive, é uma qualitativa, só que aqui tem ordem, tá certo? Então, se você voltar lá, ó, ordinal. Universidade, unidade da federação, que você nasceu, por exemplo. Aqui não tem ordem, né? Posso falar, quem nasceu no Rio de Janeiro, não. Então, isso aqui é nominal, beleza? Bom, por que isso é importante saber? Parece um pouco bobo, né? Se o cara me der uma questão dessa na prova, uma questão idiota, um pouco boba, né? Para que eu vou decorar isso, né? É porque isso tem consequências matemáticas, tá? Então eu consigo sair de determinadas situações matemáticas apenas conhecendo o que é uma medida quantitativa, qualitativa, contínua, discreta, nominal ou ordinal. Se eu souber isso, eu consigo resolver questões onde eu não preciso necessariamente fazer cálculo. Ele me prova algumas coisas de matemática sem precisar necessariamente fazer, apenas conhecendo os conceitos. Por exemplo, as medidas quantitativas discretas, elas possuem 3 tipos de... Eu vou usar uma linguagem técnica agora, mas que ao longo do curso eu vou explicar melhor, tá bom? Essas medidas de média, mediana e moda têm um nome específico na estatística. A gente chama de medidas de valores centrais, tá? Eu estou procurando, normalmente, o valor central da minha distribuição. E existem 3 formas de se interpretar a medida central de uma distribuição de dados. Uma é a média, a outra é a mediana e a outra é a moda. Professor, qual que é a melhor de todas? Calma, depende do que você quer. Mas a pergunta ainda é um pouco antes disso. A pergunta é, as medidas quantitativas e discretas,
podem ser interpretadas com a média, a moda e a mediana? Sim, elas têm os 3 valores. Média, moda e mediana. Professor, não lembro muito bem. Já ouvi falar, mas eu não lembro. O que é uma média? Por enquanto, o conceito de média para a gente, por enquanto, depois a gente vai deixar isso um pouco mais específico. Mas por hora pode lembrar daquela médiazinha da escola mesmo, tá? Ah, no primeiro bimestre você tirou 10, no segundo você avacalhou, tirou 8, no terceiro você tirou 8 de novo, no último você tirou um 9. Como que se faz a média normalmente se não tiver peso, né? A média é somada os valores e dividido pelos 4 bimestres. Por enquanto vale essa média para a gente, então isso seria uma média. O que seria uma mediana? A mediana seria isso aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Tem gente que fala que a mediana é a própria medida de valor central mesmo, tá? A mediana é o valor central real. Os contadores gostam muito da mediana, né? Se eu pegar uma distribuição no hall e contar quantos elementos tem no meu hall, então nesse caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Eu tenho uma distribuição 15, ela é ímpar. Isso quer dizer que existe um número que está localizado no centro da distribuição, bem no meio. Agora imagine, sem fazer muita conta, se você tem 15 números distribuídos aqui, qual é o número central? Se você tem, aqui eu contei quantos? 15, não foi? Contei 15 números, imagine 15 números em fila. 15 números. Qual o valor que está no centro? É o oitavo, porque se você colocar o oitavo no meio, fica 7 para um lado, 7 para o outro, totalizando 14, mais ele mesmo no centro, que é o 15º, por exemplo. Então, se eu contar o oitavo número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse valor é a minha mediana, tá? Ele é a minha mediana, ele distribui em 7 valores menores para a esquerda e 7 valores maiores para a direita. Mesmo que exista outro repetido, não tem problema. Tem gente que acha que pelo fato de ter 2 repetidos tem que fazer alguma coisa aqui. Não, não tem que fazer nada. Na sua distribuição ímpar, se você contar o elemento do meio, o elemento que está no centro, ele já é a minha medida de valor central, é a minha mediana. Tá, mas e se fosse par? Tá, mas e se fosse par? Vamos colocar mais um número aqui e fazer virar par. Vamos falar que tem mais um 29 aqui. Tá? Aí ela terminaria aqui. Quem que seria a minha medida de valor central? Mediana. Seria esse e o vizinho. O próximo vizinho. Tá certo? Ele e o próximo. Ó, quantos que eu tenho agora? 16. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu pegar esses dois aqui, ó, vamos ver. Quantos que eu teria para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com esses dois no centro. Mas aí, qual dos dois é a mediana de fato? Nesse caso, aconteceu uma coincidência, mas nem sempre acontece de ser igual. Soma e divide por 2. Nesse caso específico, daria o próprio 18, mas se fosse outro número, não tem problema. Pode, inclusive, dar número quebrado aqui. Pode dar número decimal, não tem problema. Tá? Então, a mediana, ela tem essa ideia de valor de centro mesmo. A média já não seria isso, né? Se eu fosse levar em consideração que seria uma média aritmética, a primeira média que a gente vai aprender aqui é a soma de tudo isso aqui, dividido por quantos tem, quantos números existem. Tá? Então, esse é o conceito de média. Professor, não me dou muito bem com isso. Calma que já a gente vai ter toda uma explicação sobre média, moda e mediana. Por enquanto, a gente está falando apenas para entender isso aqui, ó, que as variáveis quantitativas discretas, elas têm média, já sabemos o que é, elas têm mediana e elas têm moda. A moda não é calculada, tá? A moda é um conceito só. O que é a moda? É o valor que mais se repete dentro de uma distribuição. É o valor mais repetido. Então, vamos voltar naquele exemplo mesmo. Ó. Qual que seria a moda aqui nesse exemplo? Dá uma olhada aí. São os números mais repetidos, né? Ó, eu tenho 10 com uma repetição, o 11 só com uma, o 13 e o 14 também. Só que o 15 aparece 2 vezes, o 16 só uma
e ali aparece o 18 duas vezes, e depois não tem mais nenhum número que se repete duas vezes, né? Então eu tenho duas modas. Pode existir? Sim, é uma distribuição bimodal, tá? Se tivesse apenas um número que se destacava mais dos demais, só um que se destaca, que tem mais, aí ela só tem uma moda, tá? Uma moda. Pode ser bimodal, pode ser trimodal, pode ser polimodal, ok? Então, se eu tiver números que se repetem mais e na mesma quantidade, beleza? Então, a moda é apenas isso. Fácil entender, né? Quando eu tenho a quantitativa discreta, a minha distribuição tem média, moda e mediana. Beleza? Quando eu tenho uma quantitativa contínua, também. Ela tem média, moda e mediana. Agora, olha as qualitativas. Aqui que é a treta. Ó, e aqui, às vezes, isso aparece apenas como conceito. Ele não quer que você faça uma conta, nada disso. Ele me dá uma distribuição qualitativa. Se ele me der uma qualitativa ordinal, ela tem mediana e tem moda, mas ela não tem média. Por quê? Porque imagina que eu vou perguntar para vocês sobre religião, né? E aí como que eu vou fazer a média disso? Não dá, tá? Então, a qualitativa ordinal, ela tem apenas mediana, que é o centro, e a moda, que mais se repete. E a qualitativa nominal, que é aquela que não tem hierarquia entre as respostas, ela só tem moda. Ela só tem o que mais se repete. Ela não tem nem média e nem mediana. Isso aqui também é pergunta de prova, tá? Eles já perguntaram a diferença das medidas de valores centrais relacionadas às qualitativas ordinais e nominais, tá? Essa tabelinha é bacana, aconselho que vocês deem uma olhada com carinho nela também. Beleza? Facinho até aí? Fácil demais, né? Beleza. Séries estatísticas. Novamente, a gente está colocando nome nas coisas aqui, mas muito do que a gente está colocando nome, uma série estatística. Ele não vai falar para você na prova que aquilo ali é uma série estatística, tem que decorar nada disso. O que a gente precisa memorizar de fato, eu sempre estou falando, lógico, tem que saber o que são as distribuições quantitativas e qualitativas, e isso eu tenho que saber de cor. Agora, isso aqui não necessariamente, porque é bem intuitivo. As séries estatísticas, nada mais, eu vou até pular esse textinho aqui, do que a forma de organizar em tabelas. Depois a gente vai falar também dos gráficos, os dados que eu estou trabalhando. Então, vamos lá, é uma forma de tabular o que eu estou trabalhando. Normalmente a gente usa esse tipo de tabulação, que é mais comum para as pesquisas pesquisa qualitativa. Pode ser a galera que vai fazer pós ou mesmo defesa de TCC, onde vai avaliar coisas qualitativas na faculdade, eles usam muito tabelas. Né? Usam mais tabelas do que gráficos, às vezes. Por quê? Porque os gráficos são modos de interpretação mais quantitativos e as tabelas são mais qualitativas. Então, isso chamado de série, nada mais é do que uma forma de tabular, uma forma de colocar lá no Excel, por exemplo, os dados que eu estou avaliando. Mas elas podem ser feitas também, dependendo do tipo de pesquisa que eu estou fazendo. Saiu pequeno aqui, mas vou interpretar para vocês. Pode avaliar número, não tem problema, é menos comum. Então, uma série histórica, o que me induz a pensar, se ele falar, eu tenho aqui uma série histórica que avalia o preço ao consumidor no Brasil, preço ao consumidor normalmente, aí tem uma tabela de inflação, e ele me diz que essa é uma série histórica. Ele está comparando um período de tempo, só isso. Nessa tabela ele está comparando um período de tempo que vai de março de 2014 até dezembro de 2014 e comparando a inflação entre os meses, a variação de inflação. Ou seja, ele está medindo o poder de compra das pessoas aí, né? O tanto que houve desvalorização ou valorização. No Brasil a gente quase não escuta falar nisso, mas a desvalorização de salário em comparação ao preço das coisas. Então ele, historicamente, está fazendo temporal. Basicamente isso. Então, série histórica, eu posso dizer tranquilamente que é uma série temporal. Bom, se for uma série geográfica, também muito auto-intuitivo isso. Ele está avaliando regiões do país,
do planeta, pode ser inclusive de uma cidade, tá? Nesse caso aqui, saiu pequenininho, mas ele está avaliando o PIB da América do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Uruguai, Peru, enfim. Ele está avaliando o PIB do país. Aí ele colocou um período de tempo também, isso é muito comum, o ano de 2012. Ele não está variando o ano, ele não está variando o tempo, ele está variando os lugares. Então, se a variação está nos países, essa série é chamada geográfica. Também não é comum perguntar não, tá? É mais para a gente olhar a questão aí e entender o que ele está fazendo. Série mista, também, bem intuitivo. Ele colocou aqui regiões do país, norte, nordeste, regiões do país, misturado aqui com produtos. Aqui, no caso, ele está avaliando grãos, frutas, legumes. Mista, mistura conceitos. Aqui saiu apagado. Ó. Deixa eu tentar recuperar isso aqui para depois não ficar ruim também no material de vocês. Ué, não vou conseguir editar. Bom, essa última série aqui também não tem problema. Essa última série ele está comparando o nível superior, técnico, básico, outros. Novamente, nós temos uma série que pode ser organizada em ordem. Então, essa série aqui também pode ser ordinal, tá bom? Então, nível superior, técnico, nível básico, outros. Essa tabela é uma tabela ordinal. Nesse caso, escolaridade. Não existe nome específico também para essas séries, tá? Para esse tipo de tabulação. E ele também não pergunta isso. Que é mais de convenção, é coisas que são mais recorrentes, que acontecem mais, né? Tipos de pesquisas que acontecem mais. Bom, vamos agora entender de novo um pouco mais de números, reforçando algo que eu já tinha dito anteriormente. O ROM é uma forma de organizar dados que não é muito bom, tá? Não é muito bom em que sentido, Anderson? Como que você dá essa qualidade bom ou ruim para as coisas, para a organização de números? Bom no sentido de que eu tenho uma limitação muito grande sobre o ROL. Eu vou estar sempre limitado à quantidade de análises que eu estou fazendo, à quantidade de números que eu estou colhendo. Se eu colher muitos números, eu vou ter um ROL muito grande. E mesmo diagrama de ramos e folhas também. Então, é muito comum a gente fazer uma distribuição de frequências, inclusive para coisas que a gente viu anteriormente, distribuições do tipo aqui, ó, idades, 19, isso aqui a gente já tinha visto anteriormente, 19, 19. Mesmo no ROL, isso aqui não é muito confortável, tá? Eu vou ter que avaliar um por um. Então, o que é comum se fazer é tabelar. Só que as tabelas agora, a gente está vendo do tipo de uma forma quantitativa, tá? Então, coloquei um outro exemplo aí, não, o mesmo, perdão, das idades, onde eu coloco frequência e idade, tá? E aí, beleza, tá? Nesse caso, está bem autoexplicativa a tabela, ele colocou bonitinho aqui, mas e se ele não for tão bonzinho? Se ele colocar apenas assim, ó. Se ele colocar totalmente abstrato, ele nem me fala, foi feito, ele me diz apenas, foi feita uma pesquisa numérica, uma pesquisa quantitativa, sobre alguma coisa que ele nem fala o que é. Aí ele fala, os dados colhidos foram X. Beleza? Aí ele coloca os resultados de X aqui, ó. 7, 12, 15, 21, 30, 32, 45, qualquer coisa, ele nem dá uma aplicação para esse número. Ele fala dessa forma. Depois a gente vai fazer uma questão recente do DF, onde eles falaram bem assim, ó, o X são dados de uma pesquisa que variam de 1 a 4. Só isso que ele fala. E ele me dá uma distribuição de frequências. Ele coloca aqui F. Vou colocar FI aqui por enquanto, depois eu vou explicar melhor, tá? Ele me fala, isso aqui é 2, isso aqui é 1, isso aqui é 2 também, isso aqui é 3, isso aqui é 4, isso aqui é 2, isso aqui é 5, tá? Como que eu interpreto esses valores? Pronto, da mesma forma que eu interpreto aquilo ali. Mesmo sendo abstrato, não sei o que é esse X, eu sei interpretar o que está escrito nessa tabela. Eu estou dizendo que os dados colhidos me trazem 2 valores repetidos para o número 7, 7, 7, se eu fosse fazer no ROL, um valor repetido para o 12, 2 valores 15, 15, 15,
3, frequência 3, para o valor 21, quer dizer que aparecem 3, 21, se eu imaginar um hall. 4 vezes o número 30, 30, 30, 30, entenderam, né? 2 vezes o 32 e 5 vezes o 35. Apenas isso. Essa é uma tabela de distribuição de frequência, tá? Então, nesse caso aqui está bem explicadinho, porque o exemplo é bastante fácil, né? Tem o hall aqui do lado. 4 vezes, ou seja, 4 pessoas com a idade de 19 anos, 3 pessoas com a idade de 20 anos, 3 com de 21, 2 com 25, 3, e assim por diante. Agora, por que essa tabela de frequência, além dela ser melhor, porque ela economiza espaço, eu falei que ela é mais inteligente também. Porque aqui eu consigo avaliar, por exemplo, a moda de uma maneira muito mais objetiva. Se eu perguntar assim, olhando essa tabela de frequência, qual é a moda da minha distribuição? O que vocês responderiam? 19. Tá certo? Porque o conceito de moda é o conceito de maior repetição. Então, o número que se repete mais é o número de maior frequência. Então, se eu fizesse uma questão teórica, uma questão onde eu quero só conceito, e definisse da seguinte forma: podemos definir moda através de uma tabela de distribuição como um número que possui a maior frequência. Certo ou errado? Certo. Né? Bem autoexplicativo também. Então, nesse caso, seria o 19. Beleza. E por um outro motivo. Por que é mais interessante trabalhar com essa tabela? Porque se eu somar as minhas frequências, eu vou economizar um tempo aqui somando apenas 4 com 3 e tal, eu tenho, no final, o tamanho, a extensão da minha pesquisa. Tá certo? A extensão dela é 20. O que isso quer dizer? Que eu pesquisei 20 pessoas. Tá certo? Isso aqui depois vai ganhar o nome de frequência acumulada total. Tá? Tem nome. E o que significa a frequência total acumulada, ou frequência acumulada total, tanto faz? Significa a extensão, o tamanho da minha pesquisa. Tá certo? Se eu subtraísse o 51 pelo 19, o que eu iria obter? Amplitude total. Tá certo? Então, daqui já começa a sair bastante coisa. Dentro da minha distribuição de frequências aqui, a frequência maior é sempre a minha moda. Tá? A soma das frequências chama-se frequência acumulada. Vai estar no material. O que isso significa? Extensão, tamanho da pesquisa. Se eu subtrair o maior valor aqui pelo menor valor, nos dados de idade, nesse caso, eu tenho amplitude total. Beleza? Tranquilo? Dá para tirar também. Uhum. Já a gente fala da mediana, mas a mediana aqui também ela é bastante intuitiva. Porque eu sei que o tamanho da distribuição é 20. Né? Então, se eu procurar onde que está o 10 aqui, ó, já vou adiantar uma parte da aula também. Se eu for acumulando as frequências, aqui seria 4 pessoas, por enquanto, pesquisadas. Só que nessa próxima linha, se eu acumular, aqui já teria 7 pessoas, não é? Eu estou acumulando as frequências. Isso vai ter também. Se eu for para a próxima linha, aqui eu vou ter quanto? Então, quer dizer que a minha mediana está por aqui, ó. Ela está na onde? Ela está lá no 21. Beleza? Quando ela é par. E aí? O que faz? O 10 vai aparecer aqui, no 21. Só que o 11 vai aparecer na onde? Certo? Então, o 10º número está no 21. Só que o 11º vai para a próxima linha aqui. Então, vai para o 25. Eu tenho que somar, porque eu vou ter o centro ali, ó, naqueles dois. Metade para lá, metade para cá, tirando esses dois. Somando, dividido por 2. Quanto que vai dar essa soma aqui? 46 dividido por 2. Vai dar 23. Aí uma coisa importantíssima. A mediana, ela precisa necessariamente ter um número que a representa dentro das idades?
nós acabamos de ver que não. Tá certo? Então, nós temos uma medida de valor central que, de fato, nem aparece, mas ela representa um centro de distribuição. Então, muitas pessoas acham que as medidas centrais, elas precisam necessariamente estar aqui no meu rol. E não é verdade isso. A mediana pode ser um número que não está aparecendo no rol, porque ela aparece da média ali dos dois centros. Dos dois centros, vamos chamar dessa forma. Beleza? Oi. Uhum. A anterior, né? O 4 com o 3 aqui. Porque conforme eu vou caminhando, eu vou andando, eu estou dizendo, voltando aqui, eu estou dizendo aqui, ó, frequência 4 indica que se eu imaginar um hall, tem 4 pessoas com 19 anos aqui. 19, 19, 19, 19. Se eu imaginar a próxima frequência, que é a 3, isso indica que tem 3 pessoas com 20 anos. Só que aí no hall acumulado, já tem as 4 anterior, mais essas 3. Então já existem 7 pessoas aqui, até agora. Se eu fosse desenhando. Ó. Isso. Isso. Aham. Não, nós estamos achando a mediana das idades. Nós não calculamos mediana, nem moda e nem média de frequências. Nós sempre calculamos mediana, moda e média dos valores pesquisados, dos valores que são variáveis. É, isso, exatamente. A gente vai avaliar isso como depois também evoluindo, né? Tudo isso é estudado, tá bom? Dentro da estatística. Medidas de curtose, que são as variâncias de um lado para o outro da minha distribuição, tá? Beleza. Então eu vou acumulando, porque até aqui eu estudei 4 pessoas, mas até aqui eu já estudei 7 pessoas. E até aqui eu estudei 10. Como eu tenho 20, né, uma medida par, quer dizer que a distribuição não vai estar num número só. A mediana não vai estar no número. Vai estar no 10 e no seu vizinho, que é o 11. Né? Então o 11 vai estar aqui, porque até aqui eu acumularia 12. Então os dois centros são o 20 e o 25. Quer dizer que se eu fosse montando, inclusive a gente pode comparar, né? Se eu for montar ali, ó, cadê o 21 e o 25 na realidade, né? Aqui, ó, são esses dois. Por quê? Porque se você contar antes, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você contar depois desses dois, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 para lá, 9 para cá e os dois centrais. E aí, quem é a mediana de fato? Soma e divide por 2. 21 mais 25 dividido por 2. 23. E aí, para muitos pode parecer uma bobagem, mas aparece um número que não está no rol. E aí o cara apresenta para você assim, ó, apresenta um rol e fala que a mediana é 23. Tem gente que de cara marca errado. Não, pode ser. Ah, mas não tem 23 no rol. Sim, porque a mediana talvez não apareça, ela tem que ser calculada. Tá? Agora, a moda não. A moda ela tem que aparecer. Porque a moda é o valor que está repetido ali com maior frequência. Beleza? Isso, exatamente. O 19. Ok? Beleza? Inclusive, essa forma de somar a frequência, ela é usada, tá? A gente vai acumular essa frequência, ela é importante. A gente vai falar dela já já. Olha só. Agora, mesmo essa forma de estudar os dados, ainda esse é difícil em alguns momentos. Ainda na tabela de distribuição de frequências, eu posso encarar algum problema na hora de organizar esses dados. Vamos encarar aqui, vamos achar os defeitos da tabela de distribuição de frequência. Ele está dando aqui um outro exemplo, uma tabela de frequências, dados não agrupados. Ele fala que a tabela a seguir contém as tabelas relativas à estatura dos alunos, de curso para concurso público. Sei lá, a galera lá de carreiras policiais, que tem que ficar atento com a altura, né, essas coisas.
E aí pessoas que têm medida em centímetros, 150 centímetros até 164 centímetros, né? E foi feito esse estudo aqui. Tá. Se eu tivesse uma distribuição muito maior do que isso também, com uma diferença muito grande entre os tamanhos, por exemplo, a gente aqui é pequenininho, ó, mas o VG é grandão lá, ó, então ele está fora da curva. Na hora que a gente falar lá dos quartis, das medidas de distribuição de quartis, ele está fora do nosso quartil, né? Portanto, eu posso ter variações extremas, né? Eu posso ter mudanças diferentes ali. Ali a variação está pequena. E aí eu teria que mudar a forma dessa tabela. Por enquanto, se eu tiver uma distribuição igual essa, tá, no exemplo aqui, é parecida com a anterior. Eu ainda conseguiria usar essa tabela, não tem problema. Oi. Volta lá. Onde? É. Sim, mas não tem problema. Ó, boa pergunta também, tá? Comparando com a nossa lá, de novo o assunto da mediana. E aí, galera, vocês vão ver o seguinte, a mediana é uma treta mesmo, viu? A mediana, todo momento a gente vai falar mediana, mediana. Quando falar do tal do gráfico box plot hoje lá, que é quase no final da aula de hoje, acho que vai dar tempo. Falar do gráfico box plot, mediana, pô, mediana, onde que está aqui nesse gráfico a tal da mediana? Tem uma forma de achar lá, mas a mediana é a treta das medidas centrais. Ó, 1, beleza? Até agora uma pessoa, de boa. 2 pessoas, até agora, uma de cima, uma de baixo. Até agora, 4, vou acumulando. 5, olha lá, 8. Aqui. Só que de 8 com 5 vai somar quanto aqui? 13. A gente sabe, a gente viu agora há pouco, que a mediana vai ser o 10º e o 11º. E aqui, o 10º e o 11º vai ser quem? O 160. Então não precisaria fazer, porque eu somaria 160 com 160. E dividiria em 2. Porque nesse caso específico, nessas coincidências, eu não preciso fazer o cálculo em si. Quando ele e o vizinho dele for o mesmo número, especificamente nesse caso. Eu sei que o número vai ser ele mesmo, porque somar 160 com 160 e dividir por 2, de boa, né? O próprio número. Entendeu? Então, nesse caso, onde o número fica acumulado, a mediana, dentro da própria frequência de distribuição ali, eu não preciso fazer. Tá certo? Beleza? É, tem que, na realidade, era ele e o vizinho. Aí eu não posso pegar só ele. Tá? 160 e 160. Tem que somar. Uhum. Exato. Beleza? Tranquilos? Pode ser válido. Uhum. Só que ele não pode destoar também. Uma outra dica, ele não pode destoar muito do meio ali, do centro, do que está aparecendo mais ou menos no centro, ali próximo do 10, nesse caso. Tá? Ele não pode ser muito discrepante. Por exemplo, nesse caso, onde eu faria 160 dividido por 2, eu já sei que está errado, porque está muito discrepante aqui do meio. Ó. Tá? Vamos começar a usar nomes, porque ele vai usar nas questões, tá? Termos para as coisas. É muito comum ele chamar as linhas, não de linhas. As linhas podem ser chamadas classes. Tá certo? Para que facilitar, né? Então, as linhas, normalmente, ele vai falar, a classe 1 da tabela, a classe 2, a terceira classe, a quarta classe. Então, a classe, de modo simples, é a linha, tá bom? Beleza? Vamos lá. Facinho demais, professor. Até eu que sou bobo aprendi isso aí, hein? Vocês têm que aprender também. Então, dados agrupados em classes, olha lá, ó, foi o que a gente acabou de falar. Agora, ó, aumentei o tamanho da pesquisa. Beleza, aumentei. E aí, mudei a tabela. Olha lá a tabelinha, ó.
Galera que já fez questão antiga aí, já viu que essa tabela não cai, essa tabela despenca, né? Em prova, ela cai pacatiça. Então, o que, que ele está dizendo ali com a linguagem daquele traço para um lado, traço horizontal, para um lado ele está fechado assim, mas para o outro não tem esse fechamento, né? Ele coloca, esse sinal é nosso? Só para terminar essa tabela aqui, antes de voltar. Ele coloca 140, 150, depois ele volta no 150 na outra linha, repetido. Ó, não dá bobeira, não é tão complexo isso aqui não, é até de boa. Só que tem aluno que acha coisa que não existe nessa tabela. Não fica procurando chifre na cabeça de cavalo, tá? Eu vou dar um resumo aqui para vocês dessa representação, depois eu volto, só para a gente não sair com a aula cortada na metade. Aqui, ó, o esquema é o seguinte. Aqueles traços ali, eles têm uma linguagem do que está fechado e o que está aberto. Falando de uma forma mais simples. O que participa ou não participa daquela linha. Quando ele coloca a barra vertical aqui, ele está dizendo, para esse lado que eu estou indicando, esse número está fazendo parte dessa linha. Ele faz parte. Se ele estiver aberto para um lado, por exemplo, para cá, ó, ele está falando bem assim, ó, ele chega no limite desse outro, mas não chega nesse. Ele chega uma unidade antes, ou um decimal antes, depende de como eu estou fazendo a contagem, né? No nosso caso, se eu estiver contando de 10 em 10, de 1 em 1, então ele chega no limite, mas aquele não participa. Aquele vai participar da próxima classe, da classe de baixo. Então vamos interpretar isso aqui, ó, para a gente tomar uma aguinha lá. Ó. Então ele está falando, ó, daqui eu estou contando pessoas que têm de 1,40 m até no limite de chegar, não chega a 150, tá? Chega um antes. Se eu tiver, aí lógico, depende de como eu estou contando. Ó, se eu estou contando em unidade, pode chegar até 149, beleza? Se o meu limite for as unidades. Se eu estiver trabalhando de forma discreta, né? Então, aqui o 150 entra, até o limite do 160. Então, aqui no 160 não entraria. Se eu estiver contando com unidade, entra até 159. E assim por diante, tá? Cada intervalo desse, ó, não está variando de 10 em 10? Ah, mas não chega lá no 150, vai até o 9. Tudo bem, mas mesmo assim, é uma convenção. De 140 a 150 tem uma variação 10, não tem? Aqui também, aqui também. Isso a gente chama amplitude de classe. Cada classe tem uma amplitude. Então, cuidado que agora nós temos duas amplitudes já, né? A amplitude total e agora, se eu estiver trabalhando dessa forma, eu tenho amplitude de classe. Beleza? E aqui os resultados de frequências. Vamos parar nessa tabelinha aqui, depois do intervalo a gente volta nela.